O exame clínico deve ser iniciado por uma lavagem cuidadosa das mãos. De forma a evitar o transporte de bactérias de um paciente para o outro. Iniciaremos o nosso exame físico pela medida dos sinais vitais, que consiste em temperatura, medida do pulso, da respiração e da pressão arterial. A medida da temperatura é feita, em primeiro lugar, baixando a coluna de mercúrio do termômetro, que deve ser inserido numa axila enxuta e que deverá ficar por cerca de 1 a 3 minutos, de acordo com a especificação de cada termômetro. Enquanto a temperatura está sendo medida, procedemos à medida do pulso. O pulso pode ser contado em vários pontos. O mais comum é o pulso da artéria radial, que é medido a cerca de 2 centímetros do punho, onde com 3 dedos podemos avaliá-lo. O exame do pulso arterial deve incluir a avaliação da sua frequência, do seu ritmo, da sua amplitude, do estado da parede do vaso, presença ou não de frêmitos, a sua simetria e isocronicidade, que compreendem as amplitudes simétricas e o tempo de batimento do pulso, a pesquisa de frêmitos e sopros, o que é realizado nos grandes troncos vasculares com a utilização do estetoscópio. O estetoscópio utilizado no exame clínico deve ter uma campânula e um diafragma. O diafragma é utilizado praticamente para todos os sons, enquanto que a campânula é utilizada para a ausculta de sons graves, como alguns tipos de bulha cardíaca. O acesso a essas duas superfícies é feito pela rotação da cabeça do estetoscópio em relação ao seu eixo. A parte proximal do estetoscópio tem uma grande importância também. Deve ser adaptada de forma inclinada, a fim de que possa encaixar no pavilhão auricular do examinador. Um erro comum dos alunos que iniciam o exame clínico é a utilização do estetoscópio apontado para trás. Após o exame dos pulsos dos membros superiores, devemos proceder ao exame dos pulsos dos membros inferiores, que consiste no femoral, poplíteo, presente no oco poplíteo, e é feito com a tração da perna pelo examinador e uma compressão profunda da região poplítea. Percebemos um batimento de um grande tronco arterial muito sutil. No pé, 2 são os pulsos a serem palpados. O pulso tibial posterior, na face posterior do malleolo interno, onde passa a artéria tibial posterior. E o pulso pedioso, palpado no dorso do pé. Esses pulsos devem ser examinados em todos os pacientes, independente da doença que eles apresentem, uma vez que podem ser acometidos por doença vascular periférica. A doença vascular periférica, muitas vezes, motiva a internação do paciente, com queixas de dor nas pernas, claudicação intermitente, que é uma marcha dolorosa aliviada pelo repouso, ou às vezes por alterações próprias da pele, como alterações das unhas, alterações isquêmicas, como cianose, frialdade, grande desconforto para o paciente. E pode ser um achado independente em pacientes assintomáticos, muitas vezes diabéticos, hipertensos ou portadores de outros fatores de risco cardiovascular. A doença vascular periférica age como um fator independente de risco para doenças coronarianas, acidente vascular encefálico, entre tantas outras. Os pulsos podem ser reconhecidamente normais, com amplitude normal, duração normal, ou podem exibir curvas características, nem sempre facilmente reconhecidas no exame palpatório. Para melhor avaliação dos tipos de pulso, é necessário utilizar uma aparelhagem onde o pulso é registrado através de um transdutor e impresso um papel. Alguns deles podem ser reconhecidos à beira do leito.
Dentre eles, destacamos o pulso fino dos pacientes em choque, os pulsos em martelo d'água. O martelo d'água é um brinquedo onde existe uma quantidade de líquido que, balançado, faz uma onda de água bastante forte. Algumas situações eu posso ter um pulso tão evidente, chamado martelo d'água, que além de ser muito rápido e muito forte, pode levar à movimentação do corpo, como balanço, né? Como o balanço da cabeça, vibração da úvula e batimento, inclusive, da pupila, que faz movimentações anormais. Na prática, o pulso que a gente vai conseguir utilizar como manualmente aferível é o pulso rítmico ou arrítmico. Através da arritmia, a gente consegue identificar arritmias como bigeminismos, uma fibrilação atrial, que existe um pulso completamente arrítmico, com intensidades variáveis. Nos pulsos finos, nos pacientes que estão hipovolêmicos ou com insuficiência cardíaca, que o débito cardíaco é muito baixo, e especialmente no martelo d'água, onde eu tenho um paciente grave, com insuficiência cardíaca, dispneico, taquicárdico, e eu encontro um pulso extremamente forte na periferia. Todo paciente grave com disfunção ventricular, em que eu tenho pulsos muito ricos na periferia, eu devo procurar suspeitar da presença de uma causa de pulso martelo d'água, cuja principal delas é a insuficiência aórtica.